Oi, pessoal. Hoje estamos aqui no podcast Produtor versus Músico com dois convidados especiais. Na minha direita, Fernando Borer, produtor e músico. Na minha esquerda, Raí Abreu, músico e compositor. E aí, pessoal, vamos conversar sobre as coisas do meio. Do que já aprontaram ou ainda não aprontaram. O que vocês me dizem? Tô pensando em te dar um susto primeiro, cara. Tô pensando em primeiro fazer alguma coisa assim pra quebrar o gelo. Vai, mas enfim, contigo. Não tem nada disso, é falar sério. Velho, a gente tá aí pra colaborar, né? Pra ajudar o pessoal que tá montando home studio agora, quer produzir seus trabalhos. E a gente que já ralou muito aí, já vem de tantos carnavais produzindo coisas no sul aí em Porto Alegre, eu que venho de Porto Alegre, assim. Mas também tenho raiz aqui já firmada em Alvorada e outros lugares aí. Isso que eu queria saber, da tua trajetória. Como que tu entrou na música e na produção fonográfica? A música vem assim, veio da minha família, né? Minha família, que eu digo minha irmã, ela representou selos, representou a Isaek, fez divulgação para a Isaek, que foi a primeira gravadora a se instalar assim, a Pialo. Formalmente, né? A Pialo já foi uns anos depois. A Pialo nasceu em 81, né? Em abril de 81. E produziu assim ininterruptamente até 2001. Então, uma boa trajetória. A gente, como eu digo, construiu aí um largo degrau assim na história da música gaúcha. Legal. Com bastante gente. E eu lembro que o catálogo era grande, principalmente o regional, né? O catálogo regional é assim, por cima, mais de 300 títulos, né? Nossa! Em 2001, até quando eu fiz uma compilação assim, dos melhores trabalhos, eu trabalhei em cima de 40 tapes de vinil originais para produzir 20 CDs, uma coleção de 20 CDs. E essa coleção, agora de 2001, está sendo postada na rede em 2022, num tributo, resgatando esses trabalhos da época principalmente de 83 a 88, nessa primeira fase. Assim. E os fonogramas já foram digitalizados? Sim. Já. Oh, que legal. Alguma coisa já está... O primeiro disco já está até no YouTube. Né? É um tributo exclusivo para a plataforma YouTube. Não vai, a princípio tem outras plataformas, pelo menos agora. Assim, né? Pô, muito bom isso. Mas é um belo resgate. Para mim está sendo bem gratificante. E para as pessoas envolvidas também, o retorno, assim, 99,9% positivo e com uma carga de emoção assim, muito forte. Sim, né? Sim. Até porque para ti deve ser muito emocionante, né? Principalmente porque... Além de trabalhar com a irmã, né? Principalmente porque muitas pessoas já não estão também entre nós. O caso da Bia, né? O caso da Bia, o caso do Egon da EGE, o caso do Mitchell. A fila é grande, a lista é grande. O caso do Alfeu. Sei lá. Graças a Deus eu não estou nessa lista. E é exatamente por não estarmos nessa lista que estamos aqui hoje lembrando dessa lista. Né? Mas essa pandemia, eu sempre digo que, com sorte, um dia todos nós seremos saudade, né? Com sorte. Porque tem uns que o povo vai fazer questão de esquecer, eu acho. Exatamente. Mas, enfim, piadas à parte, ironias à parte, eu sempre fui, assim, muito comprometido com essa coisa da história, né? De como as coisas realmente acontecem e como o Brasil tem essa coisa de dizer, o Brasil não tem memória. Então que passe a ter. Sim, né? Com certeza. Por que botar as coisas fora, assim? Por que deixar tantas coisas boas que a gente produziu irem literalmente para a lata do lixo, assim? Principalmente com essa coisa da internet, que abre esse campo, assim... virtual, né? Essa Sim, coisa imagina de atingir públicos. Um americano pode conhecer um produto da Pialo da época de 2000, 2001, que foi o... Fala-se aí que tem CTGs pelo mundo afora, né? Tem CTG no Japão, tem CTG CTG na Alemanha, tem CTG pelo mundo afora. Então, o público que consome a música regional gaúcha tem pelo mundo afora também. Mas um detalhe, a Pialo tinha no catálogo também produtos na área do rock.
A gente teve uma participação, assim, muito pelo meu envolvimento como músico com bandas dos anos 80, principalmente, assim. Mas o foco, na época, era na música regional, porque era um mercado já instituído, né? Era um mercado que tinha programas de rádio, programas de televisão, jornais, sim, enfim, tinha todo um respaldo de mídia, assim. E a coisa do rock sempre foi underground. A gente não pode colocar o mesmo peso, a mesma medida, porque o cenário do rock foi desbravado, né? A gente sim, não tinha nada. Eu me lembro que eu gravei um disco em 85 de heavy metal e nós não tínhamos um Marshall para alugar, né? Não tinha um amplificador decente, assim. Então foi muito diferente fazer discos de rock e fazer discos de música regional pela distância de nível técnico, né? Muito difícil. Mas mesmo assim a Pialo tem no catálogo pelo menos 3, 4 discos muito importantes também para a história do rock gaúcho, que é o Voo Livre, que vai sair um livro em junho agora, dos 100 álbuns mais importantes. E eu fiz muita força para esse disco, tá? Porque esse disco é o primeiro disco gravado em Porto Alegre. Não foi um disco gravado em São Paulo nem no Rio, como foi o Bicho da Seda, como foi o Liverpool, que são os marcos das gravações de bandas de rock. Então, ele ter sido gravado em Porto Alegre, foi gravado na Iger, foi gravado com o Alfeu, que foi técnico do Bicho da Seda. E todo o equipamento, vamos dizer assim, o Voo Livre trouxe para o estúdio, né? Legal. Mas, Fernando, vou dar uma pausa contigo e vou para o Raí. Raí, como é que ficou o teu lance nesse processo desses anos, assim? Tu era mais músico ou mais compositor? Não, na verdade, eu sempre fui mais músico, né? Só que o que acontece? Como a gente começou com banda e a gente fazia muito instrumental, eu vi a necessidade de que não funcionava na época, que tinha que ter música, né? Aí me arrisquei a começar compondo algumas músicas, né? E aí, como eu vi que eu tinha uma queda bacana, porque eu me lembro que desde o tempo de colégio sempre fui muito bom em redação, e aí eu gostei e comecei a escrever as músicas da banda, e estou até hoje escrevendo. Temos aí um repertório bem grande assim de músicas inéditas que a gente quer botar pra rua agora, né? Da banda Rapaz. É uma banda que, na verdade, eu tive 2 bandas, né? Na música eu sempre gostei muito de ter um trabalho próprio. Nunca gostei muito assim de trabalhar em cima de cover, porque eu sempre tive aquela visão de que cover não te leva a muito longe, né? Sim. Então, sempre trabalhei com músicas próprias, sempre trabalhei em cima das nossas músicas, das nossas composições. Inclusive aí o Fernando fez parte da banda durante 5 anos, aprendi muito com esse cara aí, me ensinou muita coisa boa. E muito estudo também, né, Luiz? Muito estudo, porque o processo de querer ser músico e ser músico é bem longo, é bem distante. Porque uma coisa é querer e outra coisa é ser. E nesse meio termo aí, tu tem que estudar muito. Tem que estudar todo o processo, como funcionam os acordes, como funciona as notas, porque até tu aprender essa ligação da música, das notas musicais, das melodias, junto com as letras, com as composições, que trabalham junto, né? Tu demora um pouco, entendeu? Te dizer assim, pô, sou compositor. São 2 mundos diferentes, né? Tem pinta que só escreve, depois vai lá e tem que adaptar para as melodias. Eu já faço diferente, eu procuro... O processo de criação é música e letra. Música e letra junto, porque aí eu já mato mais rápido, assim, é o processo que eu uso, né? Às vezes alguns amigos me perguntam como é que tu faz. Eu, ao longo dos anos, fui criando métodos, maneiras, né? Vou falar sobre o quê, qual é o tema, se é sobre amor, se é sobre o mundo, sobre as coisas que acontecem ao meu redor. Então, criei o meu método de compositor, né? Então, acho muito mais fácil, tipo assim, eu tô tocando a melodia, defino ela, já refrão e tal, e já vou botando a letra, eu acho mais fácil, né? Queria que tu falasse um pouquinho também desse projeto novo que está para sair, né, da Rapaz. Sim, nós estamos aí com um trabalho com 12 músicas gravadas no estúdio Audio Laser, né? Projeto que passou aí pela lei Aldir Blanc, e a gente passou 2001 praticamente inteiro dentro de estúdio gravando. Agora vamos finalizar, nosso mestre Sal Jones ali vai finalizar nas mixagens, e a gente pretende botar esse trabalho para a rua e botar a banda nativa, né? O nosso negócio sempre foi mesmo, a gente sempre gostou de estar ao vivo, tocando. Eu sempre digo, né?
Eu ainda sou do velho método, né? Tem que estar no palco tocando para as pessoas avaliar o teu trabalho, começar a te seguir, começar a gostar e procurar tuas músicas, né? Porque essa história de só colocar, grava e coloca nas redes, para mim é bacana, mas assim, eu como músico, assim, eu acho mais prazeroso tu tá fazendo ao vivo no palco o que tu gravou. Com certeza. Eu sou o tipo de cara que gosto de ir A no vibe show. é outra, né? Ah, sim. A vibe é outra. Não, né? e aquela história, né? Músico no palco, é outro papo. tem outra relação. Não, e né? também toda aquela história, né? Tipo assim, eu compro um CD ou eu baixo alguma música, eu escuto. Quando eu vou no palco, eu sou muito chato. Eu vou lá, eu quero ouvir aquilo que o cara gravou. Eu acho muito profissional. O cara que grava, vai pro palco e faz igual. Pode mudar alguma coisinha ou outra, mas tu compra um disco e escuta uma vida inteira. Pô, eu em 96 fui pro Hollywood Rock e vi Robert Plant e Jimmy Page. Tive o prazer de chegar lá e ver os mesmos solos que eu tirava em casa. Que legal, cara. Pô, muito bacana, assim, tu passar uma vida inteira curtindo um artista e quando tu ter, assim, o prazer de ver os caras ao vivo, tu vê exatamente aquilo que tu comprou há 20 anos atrás no disco. Né? Sonoridade, tudo igual, né, cara? Os caras fazendo igual como está no disco. Igualzinho né? como está no disco. Digamos assim, Nós temos algo em comum. Gostamos muito de ver shows internacionais. Não, já vi vários. Eu também. Muitos. Muito. Se o pessoal buscar na internet, tem material da Rapaze? Tem, não, pode procurar lá. Tem o site da banda Rapaze, é só procurar lá, banda Rapaze. Lá só tem que botar com Y e 2Z, né? Que nós escrevemos um nome diferente, R-A-P-Y e 2E. Aí tu já acha o site, tu acha Facebook, tem músicas nossas. Agora a gente fez uma composição, uma letra em homenagem ao Cristo Protetor, que vão estar inaugurando em março e abril aí. Pois é, e estaremos sabendo, visitando, né? Encantado, para apresentar a música. Inclusive eu já mandei lá para o pessoal de Encantado a música, gostaram muito e tal. Mas eu quero ir pessoalmente lá. Vamos gravar um videoclipe aos pés do Cristo Protetor, né? Que é um evento, hein? Que vai ser muito bacana, exatamente. Pô, a legal. ideia é, quando ele estiver pronto, a gente reúne a banda, vai lá e monta uma mega produção para fazer um trabalho bacana. Eu acho importante, assim, a gente dar valor para essas coisas aqui do Sul também, né? Sem dúvida, né? A gente é daqui, né? Exato. Então entre as 12 músicas, a gente criou aí Cristo Protetor. A música que vai homenagear o nosso Cristo Protetor de Encantado. Legal. Com uma roupagem rock. Um pop rock, né? Pop rock, né? Bem bacana, tem Mais uma pegada rock. bem rock, assim, mas mais um pop. Mas a música principal desse novo material é rock and roll. É rock and roll, não. A gente faz umas baladas dentro do rock and roll, as guitarras, as Gibson, as Fender pegando o tempo todo, os solos dentro do rock and roll. O trabalho o Cristo Protetor é só uma homenagem assim que a gente fez. Em questão de que eu sou muito fã do Cristo, né? Inclusive a gente também fez uma música para o Cristo Redentor há muitos anos atrás. Eu tenho uma foto debaixo do Cristo Redentor quando eu fui ao Rio. Cara, eu fui em 96 lá, quando cheguei nos pés do Cristo Redentor, eu voltei de viagem, Faz fui tanto visitar... tempo que eu tenho essa foto aí que ele era pequenininho quando eu estive lá. Eu fui visitar o Cristo Engraçado. Redentor, o que eu achei de bacana. Quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, eu fui visitar o meu amigo alemão, que a gente compõe junto, né? E ele disse bem assim para mim, eu tenho uma música nova aqui, mas não é para nós, porque a gente faz blues e rock and roll. Eu digo, não, mas me mostra. Ele, não, é funk. E quando ele tocou, eu digo, cara, eu vou escrevi em 10 minutos. Exatamente o que eu vi nos pés do Cristo Redentor, né? Inclusive a música está lá também, se procurar você acha lá. Muito legal isso, cara. E agora eu fiz a versão para Encantado, que é mais pop. Né? Essa foto eu já procurei nos meus guardados lá em casa, Fernando, e não consegui encontrar, porque eu tenho que digitalizar a foto. Não consegui encontrar, cara. Mas eu tenho a lembrança dela. Tempo do laboratório Kodak. Aquela posição padrão, né? Abrindo os braços atrás do Cristo Redentor, né? De braços abertos também. Posição que hoje tem um boneco lá. E tinha uma neblina que... Posição que hoje tem um boneco lá que só bota a cabeça assim, e já tá com as mãos abertas. Essa do boneco é ruim, né? Não, essa aí do boneco não, mas o Cristo ruim. Tu vai pra lá, tu te emociona, né, cara? Eu confesso que eu fiquei emocionado. Eu tive a sorte de pegar um dia de céu azul lá também, que e abrir os braços e vem um sentimento diferente no cara, velho. Como é que foi contigo? Só calor. Achei muito calor. Não, tô brincando. Isso aí é uma questão assim religiosa, né? Algumas pessoas não, enfim, tem outras preferências, outras religiões e outras coisas, mas eu sou muito assim esotérico. Exatamente, eu sou muito mais da por valorização da fé, né? Sim.
Claro que é importante ter imagens assim, mas eu aprendi com os grandes mestres que os maiores milagres se faz com um copo d'água e meia vela. Não precisa uma vela nem inteira. Mas se faz muita fé se faz muitos milagres com a verdadeira fé, né? E algumas pessoas, eu vejo isso assim, elas... Andar com fé eu vou, né? Aquela velha se perdem frase. um pouco nessa coisa do ver para crer, né? Eu não preciso tanto ver, sim, mas eu respeito, eu acho importante. Eu também. Eu acho que é um símbolo brasileiro, com certeza, entre outras coisas, assim como tem na França e em outros países. É um símbolo brasileiro, vende a imagem do Brasil. Pena que a imagem do Rio de Janeiro não é a mesma imagem que eu, pelo menos, tinha, né, no passado, quando eu estive lá. Eu estive lá com 16, 18 anos, assim, então o Rio de Janeiro era completamente diferente. Ainda fazia 40 graus só lá. Agora a gente não é mais um privilégio do Rio de Janeiro passar por 40 graus. Agora nós temos esse privilégio, infelizmente. E até passamos por isso, né? Uma sensação de 50 graus, coisa que a gente não imaginava naquela época, assim. E a coisa da violência também, que mudou o perfil da cidade, né? Tá muito mais punk a coisa. É difícil a gente começar a entrar por essa seara aí, mas existe um governo paralelo, né, no Brasil. As milícias sempre e existiu, o crime. né, Fernando? Né? Não tem como, né? Mas agora é implantado, é quase um partido, né? Mas, enfim. Isso é o quarto poder. Isso é outra conversa. Então, tá. Mas no atinge Rio ainda a música. Tem aquela magia que tu vai lá, a magia não vai perder nunca. Que esse poder paralelo, ele atingiu a música, né? Atingiu a música. Com certeza. Tanto que, se a gente for ver, existem dois... no tempo que se vendia discos em vinil, existiam as lojas de disco, né? Muita gente não conheceu, assim. Mas eram lugares que tu ia e, enfim, ficava olhando discos e ouvindo discos e conversando com pessoas que também gostam e tal. E a gente tinha um contato maior e existiam gavetas, assim, MPB, rock, funk, jazz, não sei o que, clássico. Hoje não, né? Hoje existe sertanejo e funk. E nessa época no Brasil, a gente ia assim, para as lojas. Hoje não existem mais lojas de disco e existem só esses dois caminhos, assim. Viu? Desculpe a interrupção. Estamos em casa. Eu era um que ia para a loja de disco para ouvir as coisas novas, cara, que eu não conseguia ouvir e que eu não tinha acesso. Quando tu me perguntou assim como é que a música começou, a primeira coisa, com 11 anos eu ajudava a cuidar uma loja, a porta de uma loja na Rua da Praia, que foi a Artes Reunidas, que foi onde a minha irmã foi gerente, nos anos 70, isso. E eu tenho um disco que eu guardo dessa época muito, para mim, assim, é muito, de muito valor, porque foi um dia que teve Jamelão e Lupicínio Rodrigues em visita na loja, e eles tinham gravado um álbum juntos, o Jamelão interpretando só músicas de Lupicínio Rodrigues. Então os dois autografaram esse disco, foi em 72, né? E esse disco hoje está comigo, faz parte de um acervo assim particular. E foi assim que a música entrou na minha vida. Uma raridade, né? Através de discos mesmo, através de uma loja de disco, onde eu, meio menino, assim, comecei a andar pelos balcões. Tomar gosto pela coisa. Só que daí logo depois eu descobri o Deep Purple e a prateleira do Pink Floyd. Normal, né? Aí tudo virou rock and roll. Meio que mudou um pouco o sentido da música na minha vida, assim. Sim. Aí depois disso, uma experiência que eu tive no quartel também, de fazer grupos com outros músicos. E aí eu achei que eu tinha encontrado também as pessoas certas para fazer aquela coisa que a gente imagina quando tem a inocência ainda do mercado da música, né? Hoje em dia a gente não tem mais essa inocência. Sim, com certeza. Já se vê como produto e outras coisas. Antes a gente via como criação espontânea, assim. É minha música, aquela coisa assim, tocar na rádio. Tudo isso mudou. Todo esse mercado função mudou. da profissionalização, né? Em função da profissionalização e do mercado mesmo de música que alterou sensivelmente depois do streaming, depois da criação do streaming e das redes sociais. Eu acho que, como sempre, a gente deu um passo assim, sem valorizar mais uma vez o que a gente já tinha. Então a gente botou pérolas assim dos estúdios, equipamentos raríssimos hoje em dia, a gente botou fora. Aqui um exemplo. Exatamente. Para aquisição,
4 canais de rolo. Isso é uma os lenda. Beatles gravavam nesses equipamentos. Exatamente. E eles faziam a famosa redução de canais. Grava em 3. Grava em 3, reduz para 1. Grava em 2, reduz para 1. Exatamente. E aí sobrava um canalzinho para te fazer a voz. E aí tu passava isso aqui tudo para um outro gravador na tentativa de liberar de novo. As pessoas hoje gravam infinitos canais aqui, em casa. Aqui, ó, um exemplo. Uma placa de áudio. Uma placa de áudio. 4 entradas também. Que tu, dentro da tua DAW, tu abre 120 canais. Enquanto tiver espaço no HD. Enquanto tiver espaço no HD. E agora Exatamente. na nuvem. Enquanto a nuvem aguentar, vamos botando canais. Mas, eu digo assim, hoje se tem muito mais recursos em casa, na beira da cama, do que muitas pessoas tiveram para gravar, como Michael Jackson, como Madonna, como, enfim. Mas a gente perdeu um pouco da referência da qualidade, acho que musical. A gente assumiu muito essa qualidade técnica, muito próxima. Todo artista tem muito essa qualidade técnica em casa, assim, à disposição a qualquer hora. Mas a qualidade musical, a coisa até poética, assim. Tanto que, como eu disse, tem 2 gavetas de música, é funk sertanejo. A gente botou fora todos os outros estilos, assim. Na verdade, Muitos até Fernando, analisa uma coisa que eu vou te dizer. Eu penso de maneira um pouquinho diferente. Se algum estilo como o funk e o sertanejo e até o pagode invadiu o mercado, porque o pessoal também acreditou no som deles e se profissionalizaram. Os caras não são bobos. Se tu começar a escutar aí o pessoal do pagode, de alguns estilos, sertanejo principalmente, tu vai ver que os caras são muito bons e muito profissional. Enquanto, eu já vou dizer, dentro do estilo que eu gosto, dentro do rock, os caras não estudam, cara. Hoje me aponta uma banda de qualidade. Boa, nova, das novas. Tu ainda continua no Barão Vermelho, curtindo Legião Urbana, curtindo Engenheiros do Havaí. Não. Tá faltando gente, porque assim como nós dominávamos o rock e o pagode invadiu o sertanejo, eu sinto que a qualquer momento pode pintar bandas boas, invadir o mercado e dominar o mercado. A questão é que é aquela velha história. Você não tem mais o Pelé, o Garrincha, tem um Neymar ali e o futebol caiu. Tem que aparecer jogador, bicho. Tem que aparecer cara bom. O pessoal não quer, não é mais afim de estudar música. Foi até é bom tu comparar com o futebol. Eu penso assim, pelo menos. Até é bom tu comparar com o futebol, porque o futebol talvez seja o top, o top no Brasil das negociações, né? E a música foi para esse caminho das negociações, assim. E infelizmente, eu continuo a dizer infelizmente, porque eu já vi estados em que a música foi mais criativa. Estados no Brasil em que a música rendia mais. Mas aí eu te pergunto, tu como produtor, dono de gravadora, tu tá com a tua grana parada, tu quer investir num trabalho que tu vê como um produto, certo? Aí tu, tipo assim, tu começa, poxa vida, não tem trabalhos que me convencem a investir e fazer um contato com uma banda nova. Tu começa a cair no funk, no pagode, opa, isso aqui é bom, vai ver, tu é um cara empresário. Tem que ver por esse lado também. Exatamente. Tua grana parada, exatamente. Tu analisa o mercado. A música, dinheiro é funk, a música, então, é funk, porque tu é um profissional do meio, né? A música, eu sempre vejo por esse ângulo também, né? Quando termina um disco, assim, quando termina as sessões de gravações que levam a um disco, eu sempre digo, aqui termina a arte e aqui começa o produto. Porque ele só é artístico enquanto ele não é um produto. Aí tu pode ter ideias, guitarras, sons, efeitos, coisas. Depois que ele foi mixado, masterizado, ele virou um produto. E no momento que ele virou um produto, ele deixa de pertencer aos músicos, aos artistas. Concordo contigo. E passa a pertencer aos executivos. Mas tem um detalhe. Se esse produto tiver talento, porque a música é mágica, é magia, tu sempre vai tu só vai vender música, tu só vai distribuir nas plataformas digital ou através de CD se o trabalho for convincente. E isso não tem parâmetro, para mim não tem parâmetro. Se vai ser pagode, se vai ser samba, se vai ser rock, só tem que ser bom, bicho. Tem que cair na orelha do povo e conquistar quem? Mas aí povo, é que tá. Como eu digo, no Brasil, quando a gente abre uma janela, a gente fecha 2 portas. Sempre foi assim. Então, o pagode só teve espaço enquanto ele era o produto de venda. No momento que ele não é mais produto de venda, ele sumiu, desapareceu. Assim como desapareceu o MPB, assim como desapareceu o rock brasileiro. E vão continuar desaparecendo com as coisas. Mas, Fernando... Porque no Brasil tem essa cultura
de quando um ocupa o espaço, o resto tudo sai da Mas mídia. analisa o que eu vou te dizer. Mas isso tudo, acontece olha no só, Brasil. Mas olha só o que eu vou te dizer. Se tu é um artista e tu tem poder de composição, tu lança um disco bom, um segundo bom, terceiro. O problema é que os nossos músicos hoje são músicos de uma música, de um disco. É, o Chega single, no né? segundo ele não tem o Tu que abre botar. o Spotify, tu tem É diferente. na semana, novidades da semana, tu tem 80 músicas ali, single. E diversos gêneros, né? E outra Diversos coisa, gêneros. Luiz, ó. Mas rock, muito Mas menos. olha só, Luiz, o que acontece? De 80 músicas, tu tira 2 Não, rock. rock, a Não produção, tem- a não, produção não de existe. música rock no Brasil, hoje, ela é muito limitada a pequenas ilhas, assim, pequenos segmentos que não entra no aparecem. SoundCloud. Não aparecem. Mas, ô Tem Fernando, roqueiro Mas disponibilizado é lá. acreditar que as coisas terminam. Por isso que eu disse, o pagode não terminou, ele só saiu da mídia. Só saiu da mídia. A MPB, Que a mídia a quer o MPB funk onde hoje e o vivia, sertanejo. Mas a a MPB mídia brasileira quer o onde funk. vivia Djavan, Milton Nascimento, esses caras tudo continuam produzindo. Tudo tem seus estúdios, tudo lançando discos. mas na no exterior. verdade te coloca Só lá que do o lado não como mercado músico, e sim de brasileiro empresário. Ignora Hein, esses Fernando? trabalhos. Te coloca no lado de empresário, o cara que investe num produto. Cara, se o teu produto for bom e tu tiver sequência do produto, Mas Raimundo, Meu, mas tu vai ter o teu Raimundo, espaço. essas Tu vai pessoas ter o elas teu não se espaço, movimentam, nunca se movimentaram isoladas. Elas sempre os ricos e poderosos sempre se movimentam em grupo, em bloco. Quando eles instalam o Instagram e outras coisas mais, que eles já sabiam 40 anos antes. Quando eles lançaram a internet, eles já sabiam que eles iam quebrar com o mercado da música 20 anos depois. Os visionários. E né? eles já sabiam o que eles iam fazer. Criar o Deezer, criar o Spotify. Eles já sabiam mas disso. tu não acha que hoje nós temos uma baita porta nesse universo aí da internet que nós não tínhamos há 30 anos atrás? Um amigo meu há 40 anos atrás me trabalho for ensinou. bom, meu querido, tu Um vai amigo meu me invadir ensinou a há 40 plataforma, anos você não atrás, sabe quando eu brincar, disse para ele: velho. Não tem posso como fazer um show pela internet? Ele falou: pode, se tu conseguir avisar as pessoas. Porque na internet não adianta tu publicar. São milhões de publicações ao mesmo tempo. Se não chegar nas pessoas um aviso, elas não vão saber. Com certeza. E não vão saber. Mas- Porque é um mundo. Agora veio o metaverso, que antes do programa nós estávamos falando aí. Isso. É um outro caminho. O mundo mudou, gente. Os anos 60, o Woodstock, aquele paz e amor, tudo aquilo acabou. Os anos 80, acabou. Não adianta a gente ficar fazendo tributo. Eu mesmo estou fazendo um tributo agora para Pialo, para os anos 80, mas é por uma pura lembrança emotiva. Isso não vai render financeiramente muito pouco. Pode render outros trabalhos que venham a capitalizar. Mas esses são discos de 40 anos e estão esquecidos. Eu estou revivendo eles, mas não vou ganhar nada com isso. É um projeto que nem patrocinado é. Não está atrelado a nenhum tipo de lei, é totalmente independente, Sim. como foi o trabalho da Pialo nos 40 anos, 20 anos que teve produzindo. Então, o mercado é uma ilusão a gente achar que tem poder no mercado. A gente não tem poder. O Brasil não dita regra para o mundo. Em nada. Não vai ser na música que vai ditar. Toda a nossa informação ela é assimilada pelos 3 mercados mundiais. O asiático, o europeu e o americano, onde a gente se encaixa. Como as Américas do Sul aqui. Mas é isso. Nossa participação é muito pequena em relação à roda, à grande roda. Muito pequena. Nós somos aquela rodinha do relógio, assim, ó, bem pequenininha, que faz assim, ó. Eu entendo Movimenta teu a ponto, cena. eu entendo teu Movimenta ponto a de vista. cena. Areia no Movimenta a oceano. cena. Olha só, eu entendo o teu ponto de vista, É a mas mesma eu coisa não discordo acreditar em de uma ET. parte aí do show. É a mesma coisa eu não discordo acreditar em de uma ET. parte aí, ó. Por exemplo, eu quando gosto de uma música, eu não quero saber se é do Japão ou da China, eu vou lá e baixo e fico Sim, escutando. Eu acredito, escuta um pouquinho, eu acredito no poder da música e da magia da música. Agora, não tem ninguém fazendo poder com uma música boa, no meu ponto de vista, porque o grande segredo para mim, que eu estudo, cara, eu passo horas estudando música, violão, guitarra, melodia, letra. O que eu vejo com isso? Que é a única forma de tu fazer uma música boa. Por exemplo, o pessoal acha que fazer 2 discos por ano, vou fazer Eu meu conheço, terceiro disco por eu ano. conheço o teu repertório, eu conheço o teu disco repertório bom. inteiro. Claro, Posso com dizer que eu certeza. conheço inteiro e há muitos anos. E assim como eu conheço o teu repertório inteiro, eu conheço centenas de pessoas que a mídia nunca viu. Mas, olha E só, é nessas tu pessoas pode fazer um que eu trabalho vejo paralelo onde com a... está o valor. Mas, ô, Fernando, por que eu digo para ti que eu acredito do palco?
Porque hoje eu te digo assim, ó, na maior humildade, cara, eu não preciso de ninguém. Não preciso de gravador, não preciso de produtor. Não, ninguém mais precisa. Ninguém precisa de gravador. Agora eu tenho que ver se o meu trabalho no palco vai convencer. A única coisa que eu convenço as pessoas ainda a trabalhar, principalmente comigo, é o meu know-how, é o meu conhecimento. É as horas de voo que eu tenho, os anos de estrada, as horas de estúdio, onde eu passei 1/3 da minha vida, talvez metade da minha vida, eu passei dentro de estúdio, de salas de gravação. Então, por isso que eu gosto mais dos estúdios, dos discos, do que do palco. A minha vida se criou dentro de estúdio. O que eu acho? Minha vida era isso aqui, era pensar em canais. Eu nunca ouvi uma música, nunca, isso eu posso dizer, eu nunca, a não ser até os meus 11, 10, 11 anos, depois eu nunca mais ouvi uma música inteira. Eu sempre ouvia música em canais. Mesmo em casa, mesmo na rádio, mesmo na rua, eu ouvi o baixo, eu ouvi a bateria, eu ouvi o segundo violão, eu ouvi os backing vocais, eu ouvi os multitrack, os múltiplos canais para chegar naquele resultado do estéreo, das duas orelhinhas aqui do fonezinho, até chegar nisso aqui, meu amigo. Esse processo todo me faz amar o estúdio e detestar os palcos, porque no palco para mim é onde tudo dá errado. Eu já no digo... Eu não tenho controle Fernando, de nada. De ideia não, mas olha eu não só. tenho controle da luz, eu não tenho controle das tomadas, eu não tenho controle do... Eu já te digo o contrário. Graças a Deus, todos os shows que eu fiz na minha vida foram poucos, mas eu sempre amei porque foram muito bons. Tem show que eu tenho gravado lá que os caras perguntam, mas vocês estão tocando ao vivo? Cara, porque eu sempre escolhi músico a dedo. Eu sou muito chato para escolher músico, e tu sabe disso, porque tu é músico e tô com 5 anos na banda. Então o que eu penso? Eu penso assim, tu tem que ter músico bom. Esse dia eu fui na casa de um amigo meu, meu filho toca e tal, e eu tô passando na esquina da casa dele, mas não ia lá, né? Aí ele disse assim, o Raimundo veio aqui, aí eu tive que parar o carro, descer e ver a gurizada tocar. Daí eu pensei assim, falo, não falo, vou falar. Vai estudar bateria, tu vai estudar baixo, tu tá atrasando, vai estudar ritmo, os caras têm que estudar, velho. Como é que tu quer alcançar um mercado sem técnica? Sem técnica, sem conhecimento, sem estudo. Fernando, volto a te dizer, as pessoas, mas tu, quando vai pro palco, tu não sente Eu não sinto nada, irmão, porque o meu show eu preparo no meu quarto. O que eu faço no meu quarto é o que eu vou fazer no palco. E vai funcionar. Porque eu trabalho para que funcione. E eu penso assim, um músico só vai abrir as portas, não precisa nem estar na mídia, meu. Os caras vão te procurar. Eu queria só fazer pode apostar. Entendeu? Eu queria só fazer É o meu ponto de vista, né? Uma ressalva. Fala que o programa é teu ainda. Ainda é meu. Ainda é teu, fala. Não, é nosso. Pode falar. É nosso, aqui nós estamos debatendo todo mundo. Pegando o teu gancho. A gente, aqui no Sul, houve um tempo que a gente comprava essas revistas foi muito bom encontrar isso aqui em cima. Para se inteirar do que tinha. Exatamente. Tecnologicamente. Buscando novas informações, novos conhecimentos. Né? Era a única fonte de informação séria que a gente tinha, assim, técnica, né? Música e tecnologia. Durante muito tempo. Assim, mas por incrível que pareça, naquela época a gente buscava informação, buscava conhecimento. E hoje está de graça, os professores na internet dando aula. E ninguém quer estudar, Fernando. Os caras querem tocar, mas não querem estudar. Bom, para mim um dia sem aprender... Para mim um dia que eu não aprendo uma coisa nova, principalmente em música ou referente à música, para mim é um dia perdido, porque né? É um dia a menos. Então, claro que eu acho... Principalmente para nós, que somos desse lado... Claro que eu acho isso também, né? Mas a gente valoriza isso aqui porque viveu isso aqui. Vivemos isso. Eu vi um professor aí da USP dando uma palestra e ele dizendo assim, meus alunos não sabem o que é pendrive. E não sabem. Aí tu pergunta assim, mas onde é que tu guarda as coisas, o material que eu te dou? Na nuvem, professor. Sim. Tipo assim, eu nunca vi um pendrive. Eu nunca tive, eu tenho 18 anos. Que loucura. E é assim que é, gente. A gente valoriza as coisas que a gente viveu, assim. Mas, como eu falei lá no início, não é aqui dizer assim, estúdio é melhor que palco. Não, claro que não. As duas coisas se completam. É um casamento perfeito. Só que, como eu falei, no estúdio eu tenho mais controle, pelo tempo que eu tenho dentro do estúdio, do que em palcos no Brasil, principalmente, que a gente sabe que as coisas são, assim, meio improvisadas. E hoje a gente grava em casa, tu manda pro músico que tu queres tu pode fazer com a participação. Em qualquer lugar do país. Por isso que eu disse lá no início da conversa que parece que a gente nunca teve tanto recurso e teve uma música tão pobre, assim, né? Vamos dizer. É um paradoxo até, né? Se tu for pensar. Mas isso aí também, como eu falo, é reflexo
do tempo que se vive. Por isso que a história reflete as coisas depois de acordo com o tempo, assim. As pessoas hoje em dia não veem mais televisão. Televisão é uma coisa de pessoas mais Só velhas. no streamer, né? Pessoas mais no antigas, streaming. pessoas mais de mais idade que usam o aparelho televisão. Ah, sim. O aparelho. Eu já Eu estou até uso- dizendo o aparelho. Eu uso Porque eles veem televisão. TV no celular. Sim. Eles fazem tudo no celular. Todas as pessoas hoje com, eu com uso 18 anos ou pouco mais do que A isso. minha tela de televisão no meu home não é para televisão. É para passar a tela do que eu estou trabalhando, Isso. enxergar Isso. com mais... Só para ampliar, sim. só para ampliar, com mais... Sabe? Porque a gente passa também muitas horas em cima Muitas daquilo horas ali. em cima. Mas eu já vi gente produzir coisa dentro de celular. Eu já vi gente produzir também. coisa dentro de netbook em viagem. Exatamente. Então Tá muito fácil, né, aquele conceito que a gente tinha, para mim o mais importante hoje num estúdio é a sala. Com certeza. Para mim a única coisa que me chama a atenção assim, É a que eu sala. ainda estava olhando aqui umas salas assim, dizer, que legal, mas nada disso precisa. Nada Os caras disso. pegam uma caixa de papelão hoje, forram ela e metem a cabeça lá dentro e gravam a voz. E fica com a Exatamente. mesma qualidade, ou pelo Não, menos tu tem fica simuladores com de a sala. qualidade que hoje o mercado Assim como tu usa. tem os simuladores de equipamento valvulado e de reverbs, delays, tu tem simuladores de sala. O compressor, agora tecnicamente falando, o compressor de voz e o equalizador de um programa da Apple que vem no telefone dá de 10 a 0 em muita coisa que eu vi em estúdios pela vida. Hein? Com certeza, velho. A qualidade, a compressão do sinal, certeza. assim, é... E grava em Wave, grava em PCM, grava no padrão que o cara que quer, quiser. velho. Ficou assim demais, cara. Banalizou. Banalizou. Por um lado, E banalizou. ao mesmo tempo facilitou Mas a técnica ainda é a mesma. Quem não domina a técnica vai sofrer, mesmo com computador, mesmo com telefone. Mas facilitou o processo de criação do músico. Aproximou. Aproximou, aproximou. né? Porque tu precisava disso aqui, isso aqui. O Raí isso tem... aqui custava 5 mil dólares. Pô, era em... 5 mil dólares, 20 pau hoje. 30 pau. Em 95 eu busquei uma máquina analógica em São Paulo. Eu fui com dinheiro ao vivo, 10 mil doletas dentro da pasta. Essa fase aí não existia mercado de venda aqui, nem internet, nem nada. O pessoal da loja foi me pegar no O aeroporto. Voo Livre comprou, na época, todo o equipamento, o PA, a mesa, as potências, o equipamento de palco, bateria, gastou uma fortuna. E foi tudo em São Paulo, na Santa Ifigênia, né? onde eu fui comprar as o lojas gravador. ali, uma do lado da outra, assim, aquele paraíso de... Que Já a gente via assim, hoje a gente pendura na parede. Isso aqui é uma lenda, isso é uma verdade, guitarra cara. de 7 mil dólares. 8 Não, mil isso aqui, isso aqui é um saudosismo, né? Isso aqui é uma lembrança. É uma lembrança. rara. E, tá, Mas e não casualmente... não tem quem não queira ter É. do meio. É que nem ter um gramofone hoje. Tu tem um troço desse aqui no teu estúdio, na tua sala, nossa. Se tu me perguntar se eu tenho, eu vou dizer que não tenho. E fico assim com o coração apertado, cara. Que quando eu saí da minha sociedade do estúdio, tinha dois gravadores de rolo em meia polegada, esse aqui é 1/4 de polegada. Dois Fostex de 16 tracks, né, cada um. Sim, me 16 lembro, canais. gravei com eles várias vezes. Sim. Grande parte do até no meu acervo Face eu tenho as grande fotos parte do acervo da Pialo foi feito no estúdio. E o do meu edifício sócio Coliseu. comprou num leilão, cara, uma TEAC de 24 canais que gravava em 24, em 1 polegada. Isso Pô, aqui aí quando o chegou som para mudou, nós, velho. isso aqui como tudo sempre isso aqui quando chegou para nós já estava bem defasado, a realidade já era 8 canais há muito tempo. E quando chegou o 8 já era 16, e quando chegou o 16 já era 24, e quando chegou o 24, aí já era computador, e na Europa já era 32 canais estéreo há muito tempo, nos Estados Unidos também. Mas a gente fez questão de botar ele no cenário. Antes do programa Boa. a gente estava falando que isso aqui, quando chegava as fitas rolo em Porto Alegre, Já- tinha uma fila de espera. Já montadinha. Tinha uma fila de espera, o Saul ali estava sempre nessa fila, eu tinha que brigar para pular na frente dele. O cheque maior era o que levava as fitas. E quem não tinha fita não gravava, velho. Sim, Porque não adiantava levava, tu ter um exatamente. trabalho se tu não tivesse onde finalizar uma fitinha, 1/4 de polegada para fazer os estéreo. E o corte dessa fita, mandar um abraço pro meu amigo Gildo Lima, que fez o corte de vários discos físico,
com gilete, com a fita de rolo num splicing que chamava de plástico, colado à mão, que era montado. A fita que fazia a separação da faixa 1 para a faixa 2, tinha um da 2 para 3. físico Exatamente. por um tempo que era relativo a um tempo, um segundo, alguma coisa parecida. E eu me lembro, a Isaac é da igreja luterana. Sim. Né? E tem uma igreja muito tradicional na Senhor dos Passos. Tinha a igreja, né? A igreja também não. Não, a igreja continua. Sim, então, o estúdio ficava no terceiro andar. Ficava no mesmo prédio da igreja. E eu me lembro que isso foi uma doação de uma outra igreja na Alemanha. Que mandou 2 gravadores, 2 mesas, 2 equalizadores e 2 compressores, Orban ou coisa parecida. Assim. Não, tinha uma... O Rei, os equalizadores eram o Rei. Era o Rei. E tinha... Isso que a gente está falando hoje em dia, tudo plugin, os reverbs eram tudo imensos, né? Tinha uma placa de ouro EMT, que fazia... os reverbs. Tinha uma placa de ouro também que era para reverb delay. Assim. Os Neumann vieram tudo também. 2 microfones Neumann. Uma bateria Ludwig. Vindo da Alemanha não vai ter microfone Neumann. Uma Neumann. bateria Ludwig. Depois aqui no Brasil eles compraram um piano meia cauda da Yamaha. E durante uns 10, 15 anos esse foi o nosso estúdio referência aqui. Né? Foi. Era o estúdio que tinha a melhor qualidade, assim, melhor equipamento e a melhor qualidade. E muito dessa qualidade se devia à polegada da fita que a gente gravava, que era 2 polegadas. Era 2 polegadas, né? Isso não existia nem perto de nós. Nem perto. Talvez o mais perto fosse na Argentina. O gravador Studer. Gravador Studer. Então por isso que não se gravava discos aqui, né? E olha só, era só 16 canais. No gravador. Não era 24 ainda. 16 canais, na época a gente estourava fácil, né? Hoje, eu não sei, parece que para fazer um arranjo de 16 canais ficou mais... Não sei se musicalmente a gente cresceu também. Meu Deus, hoje passou a ver que a gente era muito infinitos ruim, canais. Dividia tudo em pedacinho, né? Para entrar, assim. Mas, enfim, tem uma diferença básica também, assim. Pessoas que trabalham em estúdio têm uma velocidade de trabalho no estúdio que rende as horas, né? E pessoas que não têm essa constância, assim, gravam de uma forma mais lúdica. Chamando o Rai, eu vou lembrar daquela gravação analógica que a gente fez. Te lembrar, né? Porque eu me lembro. Né? Primeira gravação analógica lá na época que a gente Raimundo gravava em gravador escolado. De rolo, né? Eu pude participar. Que eu estava lá no Coliseu. Raimundo, eu ia dizer, Raimundo é escolado, ele conhece todos. Tipo assim, conhece todos. O Raimundo gravou em todos. Ele conhece todos. Todos. E em alguns a gente gravou muito até. Na Isaac a gente gravou muito. No analógico de fita magnética do gravador analógico, gravou no ADAT, que era a fita Super VHS. E agora... Eu comecei nesse aparelho aí, bicho. Que tá atrás de Exatamente. Eu até falei pro pessoal, foi o primeiro cliente da Audio Laser, que eu me lembro quando o Carlinhos me avisou, e eu tava com uma grana, eu vim gravei aí, nesse aparelho que ele começou a gravar. E agora, por último, no Pro Tools, né? Agora estamos aí com o Pro Tools, né? Mas ainda sempre, como músico e compositor, eu vou bater na mesma tecla. O segredo está nos dedos. O segredo está na alma. Se tu não criar melodia boa, solos bonitos, não vai funcionar para passar isso para onde tu quiser. Vou te fazer uma pergunta. O que eu penso. Mas no teu processo de criação em casa, com as tuas composições, tu já vai para DAW, né? Tu já registra. Não, na hora. Não, e outra coisa também. Não é mais no gravadorzinho aquele, né? É tipo assim, eu gosto de trazer a parada pronta. Lembra, não, claro, a tecnologia está aí Pô. para nós usar, né? Então o que eu faço? Tipo assim, quando eu pego meu violão, eu já crio introdução, já crio tudo como eu acho. Eu perco. Se eu te disser, o Fernando está aí para me confirmar, bicho. A gente tem música que eu levei 20 anos para terminar. Aí o cara vai me dizer que vai gravar um disco num dia, numa semana. Tem música que eu fui terminar contigo me dando ideia aqui dentro, sabe disso, nossa composição. Quanta coisa a gente mudou na letra, que letra, Fernando, que já estava pronta há 20 anos. Mas isso eu então, já vi aí muitas vezes digo, acontecer, assim. Mas, por isso que eu digo, a música não está pronta até estar gravada mesmo. Mas hoje eu posso gravar, ela fica registrada. Mas o que eu digo para ti? Exatamente isso. Eu tenho várias gravações de anos, entendeu? Eu te mostro várias gravações de anos, e hoje eu posso te dizer que um disco para ficar pronto, ele demora um bom tempo. Se tu trabalhar muito em cima dele. Roberto Carlos, ele tem uma porque frase... ele é obrigado a ficar bom. E para ficar bom tem que te convencer. Tu que é o dono, eu não preciso. O Roberto Carlos, ele tem uma frase clássica
clássica, né? primeiro, Ele que gravou Entendeu? tantos discos, assim, tantos hits. E ele diz que um disco a gente não termina, a gente entrega. É. A gente entrega Tem pra sentido. gravadora porque ela faz pressão. Tem assim. sentido. Mas o artista, ele não terminou ainda. Eu tenho coisas em casa lá também. Eu vou ter que confessar, né, cara? Eu olho e vejo que, tipo assim, eu queria botar outra coisa, eu queria fazer outra guitarra, queria fazer outra coisa. Mas isso é uma coisa assim, é do artista. Isso não tem nada a ver com a música, com o mercado da música. Tem gente que termina rapidamente, tem gente que sonha. Não, hoje um hoje riff. hoje o Mick mercado Jagger, te encomenda Mick uma Jagger música. canta Satisfaction que o Keith Richards que sonhou. Keith Richards. Diz que sonhou e acordou, botou esse gravadorzinho, que nem tu disse que estava do lado da cama Na ali. cabeceira da cama. É, aí fez o riffzinho ali e no outro dia nem se lembrava. Tipo assim, não sei se nem fui eu, mas é um hit clássico dos Stones, né? Foram Satisfaction muitos, talvez né? seja um dos hits da indústria da música, né? Exatamente. E hoje, E ele Fernando, sonhou, foi em 5 minutos. e hoje né? os caras se encomendam As músicas. melhores músicas saem rápido, assim, né? Não sei porquê, mas... E o processo hoje inspiração, tu tem que faz, ser tão já era. rápido. O processo hoje de mercado tem que ser tão rápido que os caras encomendam música para um compositor, que tu tem no máximo uma semana. Mas pra entregar. aí eu como compositor posso te dizer. Faz na hora. Eu ia dizer, vou fazer um desafio, dá um tema pra ele. Dá um tema Raimundo pra ele, escreve na hora. Eu Tem peguei uma pessoas vez que eu um conheço que tema escrevem e na hora. fiz 15 músicas falando do mesmo tema, mas nenhuma letra igual a outra, falando da nossa cidade aqui. Sério? Fiz isso aí. Fiz 15 músicas, 15 faltava músicas? para preencher o projeto aqui do estúdio, não sei se tu te lembra. O Carlinhos me ligou, as escolas são crianças, não tem, deixa comigo, comprei uma garrafa de vinho, pimba, mandei 15, assim, tá lá, tem as letras, 15 letras Meu diferentes, Deus. falando da cidade. Pô, não sabia disso. Fiz isso, tá lá, pronto. 15 músicas 15 com letras diferentes. Das 8 às 6 da manhã. Mas a mesma melodia? Não, tudo melodia diferente. Letra, eu tive que pegar todas as 15, nenhuma letra é Eu igual não a sabia outra. disso. E se eu te disser que nós É temos música que ele trabalho, conhece? como eu digo, né? É Por exercício, exemplo, é trabalho. né? Fernando, nem vamos falar do alemão, né, bicho? Porque isso aí é uma Que pega característica uma música e faz 10 versões diferentes da mesma letra. Esse caso aí que ele está falando, das 15 músicas, 15 letras e 15 melodias diferentes, isso aí só acontece com os jinglistas. O cara que cria jingle. Na verdade, isso Pra aí, lojas, pra como eu digo, Eu gravei uma pessoal, música no estúdio como eu digo, Laser no Brasil aqui, isso olha não tem só. valor. Na América ele estava milionário. Fernando, escuta só. Com certeza. Na América estava rico. Olha com só, certeza. eu tinha uma música que eu gravei aqui com o Carlinhos, na Audio Laser, que não era minha. Eu fiz uma parte da letra e a melodia era minha. Era do nosso amigo Joãozinho. Aí eu gravei, gastei, aí o João me ligou e disse, mas eu vou botar essa música no meu disco. Não tem problema. Fica com a tua letra que eu fico com a minha melodia. Até o Carlinhos disse assim pra mim, tu não vai conseguir, tá muito na tua mente. Eu sentei em casa com o alemão e se eu te mostrar a minha melodia e o jeito de cantar, eu botei uma letra nova, com uma melodia diferente na mesma pegada. Não ficou mais a dele. Mas é que a gente tem facilidade para essa parada de criação também, né? Não, tu E nasceu, hoje em dia eu vejo assim, tu nasceu com essa veia eu criativa, vejo né? muita dificuldade, assim, uma coisa que eu noto que está pobre no país é compositor, bicho. Tipo, composições boas, né? Músicas boas. Eu avalio muito poesia, melodia, essa parada toda. Quer dizer, necessariamente não sou dono da verdade, mas eu sou um cara que avalio muito letra, poesia na letra. Tem que me passar alguma coisa, não pode ser uma coisa... E poucos estão bandula, vivendo entendeu? do que criaram, né, no decorrer da década de 60 para cá, né? Pouco vivem Aquilo que é bom, Eu, Vive toca até hoje, eu, né? do eu seu vejo trabalho, né? A de minha como visão, compositor, sim, né? como compositor. a minha visão é que a indústria do cinema e a indústria da música, elas balançaram, né? Mas a indústria do cinema se recuperou mais rápido. Tanto que a gente pode ver alguns eventos, assim como o Tapete Vermelho, o Oscar, essas coisas, continuam no mesmo lugar, continuam do mesmo jeito. Sim. E parece que a indústria da música não conseguiu a mesma coisa. Não conseguiu achar o seu streaming, que o cinema encontrou o streaming, né? As séries. As séries. Encontrou essa... Séries e filmes. se reinventou, assim. Documentários também. né? Se reinventaram. A música não, a música se empobreceu. A música ganhou os mesmos recursos, a mesma tecnologia, e parece que caiu nesse marasmo, assim, nesse limbo, que não consegue Boa enxergar observação, Arthur. o seu futuro. Mas eu acredito que a música é bem mais difícil do que fazer documentário, filme. Eu acredito.
No meu ponto de vista, Olha é que- muito, é muito, mas indústria- como mas é muito mercado, difícil, A Luiz. indústria do Tu- cinema, ela é muito poderosa. Mas olha Não, só. e ela envolve as duas Envolve coisas, a muitos música e a imagem, profissionais. né? Mas olha só, a tu- música do cinema é tão importante quanto qualquer É outra muito música. difícil tu achar a batida perfeita, cara. Aquela batida que vai ficar, entendeu? Tem aquela que passa, que nem tu falou. Pô, a música passa, dura 6 meses, sobe no mercado e ponto. E tem lá os Rolling Stones com vários hits, Pink Floyd, tantas outras músicas dos anos 60 que toca até hoje. Quantos anos, quantas décadas, Tipo assim, né? a batida perfeita é muito difícil de tu achar. Qual é a batida perfeita que tu vai fazer a tua música? Isso é complicado, não é fácil. O Marcelo Não sai D2 assim, hoje Não tem... plagiando, O Marcelo D2 Não sai tem da um cartola. curso hoje que Pior, cara. está ensinando Tem as mesmo. pessoas a pelo menos ir atrás dessa batida É. perfeita e por onde começar. Mas é difícil achar, não é fácil. Eu vou te dar um exemplo assim, ó. Eu fiz uma peneira, até uma vez que tu me malhou, né? Porque nós tinha 320 músicas inéditas e eu botei umas 200 fora. Eu fui lá e peneirei. Peguei as 120 músicas melhor que eu tenho, que é o que a gente vai começar a gravar agora, né? Ui. Aconteceu aí, ó. Mas tudo bem. Olha só, o que eu digo assim, ó? Pô, cara, de repente eu botei muita coisa boa fora. Mas eu peneirei e fiquei só com 128 músicas hoje eu tenho. O mais eu queimei tudo. É, como eu falei, né, cara? Isso aí na América valeria um grande, Mas a grande gente senta e tesouro. escreve, ô, Fernando. No Na hora que Brasil, tiver que é que fazer, as a gente coisas faz e parece ponto. que a gente tem que fazer uma baita força para as pessoas enxergarem o valor A que a gente cultura no sabe Brasil que as não é coisas têm, valorizada, então tem um né, trabalho ô, por Fernando? trás, né? A cultura no Brasil não é muito fraca. As pessoas acham que eu não gosto do Brasil. Não é que eu não gosto do Brasil. Eu não gosto de como as coisas andam no Brasil. E acontecem. E acontecem no Brasil. Que a gente Porque parece do estar sempre nada, com um freio do nada puxado. tu acorda assim de manhã e tem um fiasqueiro mundial. Isso é típico do Brasil. Do nada eles mudam as regras dos jogos, assim, que a gente pelo menos participa, né? Sei lá, não é uma responsabilidade assim só dos políticos, eu acho que de todos nós. A gente vira muito as costas para tudo, assim, e quer que as coisas deem certo. A gente não tem comprometimento mesmo. Sim. Porque se tivesse, os direitos autorais seriam levados a sério, o VAR seria levado a sério no Exato. futebol, e Exatamente. tantas outras, as eleições seriam levadas a sério. Pegar Todas esse, as coisas pegar esse do gancho Brasil. do direito autoral, queria perguntar para o Raí, hoje tu conseguiria viver do teu direito autoral? Não, hoje eu não conseguiria viver em função de que eu volto a bater na mesma tecla. Tu tem que gravar um trabalho, tu tem que divulgar, tu tem que criar uma situação com que o teu trabalho fique conhecido para te poder dizer, vou viver de direito autoral. Porque a música, para te dar um bom retorno, ela tem que tocar nas rádios, tem que tocar nas plataformas digitais. Aí ela começa a te dar um retorno financeiro. Então tu tem que descobrir uma forma, e existe essa forma, chama-se investimento. Chama-se ingresso. Daí eu vou olha dar, só, eu vou botar, investimento. aí eu vou botar a farinha no bolo dele. Aham. O que dá dinheiro na música, principalmente no Brasil, Ingresso. são os ingressos. Mas vendidos. olha só, o que eu A música descobri? serve como sempre serviu, como cartão de visita. As pessoas adoram essa Mas palavra. olha só. O disco é um cartão de visita. Não é. O disco é um produto. O disco é um trabalho. Mas analisa só, existe um detalhe que se chama assim, ó, faz um estudo em cima de como funcionam as plataformas digitais, que tu vai descobrir, bicho. Se eu quiser hoje no Facebook, lá é só eu começar a pagar, boto o meu clipe lá, ou a minha música, eu tenho 1 milhão de visualização. Tu sabe que é um negócio, as pessoas ainda vivem de ilusão. Tu bota uma fotinho lá, dá 10 visualização. Se eu pegar a mesma fotinho e começar a investir naquela página paralela ali que tu investe, eles daqui a pouco têm 1 milhão, 2 milhões de visualização. É um investimento que as pessoas não têm para botar. Hoje, se eu pegar o meu disco, por isso que eu digo que hoje está muito bom de trabalhar. Pega o teu trabalho, tenta fazer o melhor possível, vai ali na própria página do Facebook e começa a pagar para te ver quantas milhões de pessoas vão De clicar. views, né? Por quê? Porque o Facebook é um negócio, o YouTube é um negócio e a gente sabe disso. Só que tem pessoas que... Pá, tu vê, tu E o botou metaverso vai ser outro bom negócio outro para bom eles, negócio. né? Mas olha só, E parece que todos são da mesma pessoa. aí tu começa a fazer a questão da monetização do teu canal no Sim. YouTube, da monetização do Facebook, que é um mundo paralelo, tipo assim, meu amigo, eu te dou um espaço para te aparecer, mas tu também tem que me dar uma beirinha aqui. Tu entende como é que funciona? Eu penso assim, eu acredito que o que está nos atrapalhando hoje, eu principalmente trabalhar, é a pandemia. É esse problema de certeza, ter parado. com Porque nesses 30 anos eu me envolvi politicamente,
numa situação onde eu tive muitos contatos que vão me abrir muitas portas, e eu sei que vão me abrir, porque é uma via dupla, é tipo assim, eu te dou com uma mão e recebo com a outra, Sim. certo? Então tudo é uma questão de tu estar preparado, além de músico. Olha como também não é muito fácil. Você tem que tocar bem, você tem que cantar bem, você tem que compor bem, você tem que ter uma banda de amigos que toquem bem. Hoje eu penso assim, ó, tem alguns amigos meus que ficam chateados comigo. O Raí não toca com qualquer um, o Raí não toca em qualquer equipamento. Não é isso, gente. Tu vai subindo degrau por degrau, tu vai estudando, tu vai aprendendo. Eu quero pessoas que toquem mais que eu para me aprender. Se é para tocar do meu nível, fico tocando eu, bicho. Então eu vou chamar sempre o melhor guitarrista, o melhor baterista, porque é isso que vai fazer com que eu apareça. E além de ter tudo isso, nós ainda temos que ter um investimento para que o teu trabalho apareça. Por isso que eu digo, não precisamos mais de gravadora, nem de produtor de ninguém. Se tu tiver todo o conhecimento do mundo digital, das plataformas digital, como funciona e do investimento, mas aí a gente não tem grana. Simples, gente. Aí entra o patrocinador. Aí entra o patrocinador. Se você vai dar um espaço pro cara nos teus shows, nos telão, se você vai nos outdoor, nos shows, cara, faz parceria. Eu fiz parceria com o Fernando Sorocaba, eu vou vender os shows deles aqui no Rio Grande do Sul. Posso falar com propriedade, porque eu tenho autorização deles. Me passaram todo o material para vender show no Rio Grande do Sul. Qual é a minha ideia? Qual é a minha proposta? Cara, eu abro shows aqui no Rio Grande do Sul para vocês. A Rapaz vai abrir o show. Senão não vende teu show, vou pegar alguém na hora. Aí, todo show que tu vender no Rio Grande do Sul, pode abrir o nosso show. Claro que os caras não são bobos, eles vão lá te olhar, te investigar, ver se tu não vai ser. Não posso, eu também, como músico, não posso querer abrir show de uma mega banda se eu não estiver preparado com meus músicos. Então tem todo um segmento como músico, como artista. Tu dizer, estou preparado para chegar num palco e abrir o show de uma grande banda. Por isso que eu digo, cara, nós temos a melhor tecnologia, nós temos tudo de bom, só existe um detalhe. Você tem que estar pronto, cara. Você tem que se sentir pelo menos pronto. Para dizer, não, cara, eu não preciso ser o melhor cantor do mundo, o melhor guitarrista do mundo, mas o meu trabalho tem que ser convincente, tem que chegar lá e fazer redondo, afinado, bonito, tocar bem, a banda tem que... Então, não adianta, não faz banda de amigos se você quer ser artista. Escolhe os melhores profissionais da área. E graças a Deus, o Fernando sabe disso, eu sempre escolhi os melhores. Se eu te disser o nome de quem eu toquei, Tiziano Paludo, Fernando Borer, Lincoln, Marcelinho Freitas, aí, filho do Zezé, os próprios... Cara, porque não é porque eu quero aparecer, é porque eu preciso de gente boa do meu lado tocando. Então, a música, eu deixo aqui assim um recado nesse podcast, é muito importante para todos os músicos que estão começando. Estudem muito, escolham a dedo seus músicos, senão tu não vai chegar a lugar nenhum. É muito difícil. E hoje está muito fácil estudar, né, Fernando? Muito difícil. Tá. Tem barbado. Mais do que já foi. Muito mais do que já foi. Antes nós corríamos atrás de livrinho, te lembra, Fernando? Eu tenho meus professores aí virtuais que a gente sempre está buscando aprimorar alguma coisa assim, mas nunca foi tão próximo, né? Essa coisa de livros e vídeos. Isso ficou no passado, né? A gente corria atrás porque era agora bem mais difícil. Agora a gente vai para a internet e tem N informações, né? Eu sempre incentivei isso aí também. Eu sempre disse que quem sabe ler não é enganado, né? Na música, às vezes a gente não sabe ler e escrever. É uma grande... A grande maioria não tem esse contato, assim. Porque a gente aprende errado, né? A gente aprende tocando aqui. Ouvindo. A gente aprende ouvindo e copiando, tentando imitar, assim, sem saber muito da teoria, sei lá. As escolas no Brasil tiveram essa experiência e eu acho que era válida. Eu mesmo fiz parte desse período em que a gente tinha aula de música, né? Normal, assim, como se tem aula de matemática. E eu sempre disse, não é porque tu vai criar um músico que tu tem aula de música. É para ampliar a cultura dessa pessoa que tu dá aula de música para ela. Né? Eu, na minha época de aula, eu me lembro que eu não tinha aula de música. Mas o mais legal para nós que curtíamos música, eu e os meus colegas, o legal era fazer a banda e tocar nos fins de semana na escola, cara. E tinha as bandas marciais em algumas escolas. Eu me lembro que a minha escola não tinha e eu ia nas outras escolas que tinham para ver os ensaios e tinha amigos, enfim, e tinha uma ponta de inveja, assim, né? Por que a minha escola é paga até às vezes e não tem uma banda e uma escola que é pública tem. Então a gente vê que isso aí é coisa de gestão educacional. Você poderia ter um plano, até hoje se discute, volta ou não volta, tenha ou não tenha. Por que não ter? Por que não dar essa oportunidade de as pessoas continuarem? Aí a gente volta naquele
velho esquema da cultura no país, né? Eu acredito que um médico, sei lá, um pintor, ele também, através da sua vida profissional, ele também tem que fazer atualizações e cursos e continuar estudando. A grande diferença que eu vejo é que quando a pessoa se forma em qualquer profissão, à medida que ela se forma, ela entra no mercado de trabalho. Para um músico, se exige sempre que ele faça a divulgação do seu trabalho, mesmo depois de 40 anos de estrada. Ainda as pessoas dizem, mas tu tem que divulgar o teu trabalho. Não, eu não tenho que divulgar mais, eu tenho que passar agora a receber pelo meu trabalho. Pior. Eu tenho que entrar finalmente no mercado de trabalho. Então as pessoas têm 20 anos de profissão e ainda não são profissionais, não recebem pelo seu trabalho. Muitas vezes tocam em situações assim, que é quase de escravidão, né? É quase de escravidão. E a parte técnica, que eu sempre valorizei muito e me incluo nela em grande parte, ela é tratada no Brasil como bicho. Isso é quase uma denúncia que eu estou fazendo. Mas eles comem mal, dormem mal, viajam mal e recebem mal. Na verdade, por todos os shows grandes que se vê. Mas é vitrine, né, bicho? Então, é brabo. Mas é o que eu digo assim, existe uma cultura por trás do mercado. A gente não veio aqui para desestimular, pelo contrário, a gente veio para dar um choque de realidade, para virar o copo d'água em cima da mesa, para dizer que sem trabalho, sem estudo, sem boas parcerias, não vai chegar. Tá fadado a dar errado. Tá fadado a dar errado, é verdade. Tá fadado a dar errado como projeto de vida. Sim. Porque não, algumas pessoas têm como projeto de hobby, de lazer, como eu falei, também é válido. Mas, para muitos de nós, isso é um projeto de vida. Isso é como eu disse, é até um desaforo. Tu dizer que a pessoa tem que trabalhar sem ser remunerada. E isso acontece muito. Ou ela é mal remunerada, ou ela nem é remunerada. Em função dessa coisa de divulgação. Eternamente os músicos têm que estar. Mas, Fernando, tu lembra o que tu disse para mim na Isaek há muito tempo atrás? Talvez. Nós estávamos gravando lá na Isaek e eu estava reclamando pro Fernando na porta. Acho que tu nem lembra disso aí, faz muito tempo. Pá, Fernando, que droga, a gente vai lá e grava um solo tri bacana, daí chega na hora aqui na mesa, o troço não vem. Aí tu me disse assim, foi de lá pra cá que eu mudei meu pensamento. Raimundo, tem que deixar só de compor e tocar guitarra, tu tem que virar produtor, tu tem que aprender a mexer na mesa, se o cara não sai, tu pede licença que eu vou mexer, e daí pra cá eu resolvi começar a fazer tudo. Tipo assim, de uma certa forma, pra rapaz, eu monto minhas capas de disco, eu faço as minhas composições. Por quê? Porque se tu não fizer, ninguém vai fazer por ti. E se tu não conseguir fazer, esquece, irmão. Não vai dar certo. Tu tem que saber fazer um pouco de cada. Hoje tu tem que vender teu show, tu tem que produzir, tu tem que fazer capa de disco, tu tem que saber mixar, tu tem que aprender de tudo. Para te poder caminhar com as tuas multifunções, né? Eu me lembro, né? Para te poder caminhar com as tuas próprias pernas. Eu me lembro assim de reuniões que tiveram com pessoas conhecidas em um conhecido grupo também de multimídia, né, do Rio Grande do Sul, em que eles olhavam e diziam assim, nós temos olhando os discos da Pialo, no caso, nós temos um andar com 60 pessoas, como é que eles conseguem fazer? E a gente não. Talvez fosse as pessoas certas fazendo a coisa certa na hora certa. Mas assim, às vezes tu ter uma quantidade muito grande de pessoas também não garante que tu vá chegar a lugar nenhum. Porque essas pessoas têm que ter base daquilo que fazem e sensibilidade de captar a ideia, né, Fernando? Tem que existir talento. Exatamente, assim. Pessoas sem talento enganam por um certo tempo, mas a gente fazia aqui em Porto Alegre, a gente fazia muita coisa legal, que essas empresas na época das gravadoras, eles não sabiam como que a gente fazia, principalmente com os selos independentes, como eles conseguiam fazer coisas boas, cara, sem ter verba para fazer, e eles tendo toda a grana, todo o staff, né, cara, que eles tinham em São Paulo ou Rio, para fazerem, né, cara. Por que tu não processa tal pessoa que publicou uma música tua na internet? Eu digo, porque eu não tenho uma sala com meia dúzia de advogados. E um processo precisa de pelo menos 3 advogados hoje em dia. Porque tu vai estar lidando, como dizia lá o Charlie Brown Jr., nadando com os tubarões. Né? Exatamente. Então, para desafiar o poder... A gente está chegando ao final do nosso podcast. Eu queria as considerações finais tuas, Fernando. Depois a do Rai.
A resistência Jedi, aquela, não adianta. A força Jedi tem que... Acredite no seu dom, seja bastante crítico também, para analisar, assim, algumas pessoas acham que a sua música é o que falta para o mundo, né? E a nossa música é só uma contribuição, por melhor que ela seja, ela é uma contribuição para um mundo melhor, porque não existe mundo sem música, isso é certo. O nosso querido presidente atual disse que ninguém precisa de um artista. A gente precisa de médicos, de engenheiros, mas ninguém precisa de um artista em casa. Precisa de um fuzil. Talvez, mas existe um outro mundo além do dele, e nesse outro mundo além do dele, um mundo de arte, um mundo de conceitos positivos, assim, que querem ver uma sociedade melhor, querem ver nossos filhos melhor, não só entregues aos celulares. Então, estude seu trabalho, bote para frente seu trabalho, se reúna com pessoas que têm afinidade com aquilo que você acredita e trabalhe seja muito. feliz. Trabalhe muito. Só assim, né? Trabalhe muito, porque não vai acontecer assim de uma hora para outra do céu. Pode esquecer. Com certeza. Bem legal a tua consideração aí. E você, Raí? Faço minhas suas palavras, Fernando. Tu falou praticamente tudo que talvez eu fosse dizer. Eu só vou dizer uma coisa aqui, deixando bem claro assim para as novas gerações de músicos, né, que não é difícil. Claro que não é difícil. Basta querer fazer e ter vontade e aprender a fazer. Claro que existe uma coisa que se chama talento, né? Eu nunca acreditei muito em talento, nascer com dom. Eu acredito muito assim em tu pesquisar, estudar e aprender. Mas, com certeza, né, existe uma certa magia na música que às vezes a gente pode passar uma vida inteira e não consegue acontecer e nem fazer, né? Mas não desistem, como disse o Fernando, né? Estudem muito, muito. E quando eu digo muito, é muito, não é pouco não, gente, hein? É muito. Eu passei 40 anos da minha vida estudando para hoje botar um trabalho para a rua. Porque eu já tenho músicas gravadas no tempo da Pialo, lá contigo, lá no estúdio teu. E eu nunca quis botar para a rua porque eu achava que não estava pronto. Hoje eu estou achando, depois de 30, 40 anos, que hoje tem condições de botar um trabalho. Eu não quero, tipo assim, que seja o melhor trabalho do mundo, nem que... Eu sei que muitas pessoas não vão gostar, mas para mim, estando na altura, no nível que eu acho que cheguei, está ótimo. Né? E o que eu quero é contribuir, deixar um legado de músicas boas, aí, bacana, boas melodias, bons solos, enfim. Só que estudem muito, Com senão certeza. vocês não vão chegar lá. E voltando ainda ao que o Fernando falou, música alimenta a alma, cara. Não tem como ficar sem ela, né? Bom, gente, vamos finalizando. Agradeço aos meus convidados. Foi muito Agora legal. estamos só por aquele super almoço que também vai alimentar Com muito. certeza. E ficamos até o próximo episódio, galera. Foi bom estar aqui com vocês. Falou. Bacana, isso aí.